Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Projeto Raiz. Hoje vou mostrar para vocês o projeto desta peça aqui. É uma espécie de um acoplamento, uma peça didática para mostrarmos aqui no canal e você poder exercitar as suas habilidades no Fusion. E nesses projetos a gente sempre aprende alguma coisa nova, isso é muito importante e é sempre interessante estar atualizado com as novas funcionalidades do software. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link caso você queira baixar essa peça, junto com o desenho técnico. Aqui nós temos todas as medidas, as cotas, as referências. Então, caso você queira fazer o download, tem o link aqui na descrição. Ou queira conferir outros projetos que eu tenho já na minha loja, tem vários projetos grátis, você pode baixar e exercitar as suas habilidades nos projetos CADs, ou também tem os projetos pagos, mas são todos a custo bem baratinho, bem acessível, para que todos possam adquiri-los. Um custo bem acessível é para ajudar mesmo aqui o canal, que eu possa trazer mais vídeo para vocês. Vamos começar o projeto? Clicando aqui em mais, vamos criar uma nova tela. Eu gosto sempre de criar aqui no plano frontal. Neste caso, iremos utilizar a ferramenta Revolução, então já vamos criar aqui uma linha na vertical, convertê-la em Centerline. Assim fica mais fácil para rotacionarmos a peça e já fica mais automatizado no momento de colocar as cotas. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Então, vamos voltar aqui no desenho e começar a ver os detalhes da peça. Ela tem esse furo aqui de 10 milímetros de diâmetro no centro. A parte da base são 20 milímetros. Eu aqui no começo vou fazer este contorno até aqui, fazer a volta e fechar o perfil. Vamos começar seguindo este perfil. Sem clicar aqui no centro, vamos dar um espaço, que será aqui nossos 10 milímetros de diâmetro. Vamos fazer aqui o contorno da peça. Agora, nesse primeiro momento, será apenas um contorno bem simples. Podemos fechar aqui, colocar essa linha na vertical. Pronto. Vamos travar esse ponto na horizontal e vamos começar a colocar algumas medidas aqui. Da linha vertical até o centro serão 10 milímetros de diâmetro. Então, como eu disse para vocês, a centerline, a linha central, ela facilita a aplicação das cotas. Ele já vem em diâmetro, a gente não precisa ficar multiplicando por 2 ou dividindo por 2, dependendo da situação. Então, já fica mais fácil e mais automatizado. Uma nova cota dessa linha vertical até o centro são 20 milímetros de diâmetro. Voltando aqui no nosso desenho, o diâmetro externo é 40 e o interno 34. 40 e aqui é 34. A altura do rebaixo aqui é 1 milímetro e aqui são 2 milímetros. A distância entre essas duas paredes aqui são os nossos verticais internas, são 12. Então, novamente, a linha vertical com ao centro, 12. E agora nós precisamos aplicar a nossa espessura. Aqui temos que são 3 milímetros. Então, novamente, tecla D, 3 milímetros. Precisamos aplicar agora a altura. Desses 3 milímetros serão 11 de altura. Então, essa altura aqui é 11. Podemos conferir aqui que todas as linhas já estão brancas, vendo que eu uso o ambiente, o environment gray room. Isso faz com que, no meu caso, as linhas brancas sejam as linhas que estão travadas, então eu não consigo modificar o sketch, é isso que eu quero, elas já estão travadas. É a melhor opção que temos para garantir que nada saia do lugar no futuro. E vamos finalizar o sketch. Temos o nosso primeiro perfil, aplicamos a ferramenta Revolve, ele já vem automaticamente 360 graus, podemos confirmar com Full, para garantir que ele irá fazer a revolução completa.
Voltando no desenho, precisamos aplicar agora essas peças de encaixe, as orelhas aqui. Então vamos começar um raio de 5, ela tem uma pequena aba na parte de baixo, o diâmetro será de 42 e o furo terá uma circunferência de 50 milímetros de diâmetro. Então vamos começar, agora eu vou utilizar a parte de baixo da peça, bottom, criar uma nova sketch nessa superfície de baixo, não nessa aqui onde eu estou com o mouse agora, nessa maior. Vou fazer, como o raio era 5, vou fazer uma circunferência de 10 milímetros de diâmetro. Usar a ferramenta vertical, travá-la na vertical com o centro da peça e uma outra circunferência agora de 50 milímetros. Clico na circunferência e aqui eu tenho duas opções, ou a tecla X, já converte automaticamente a linha para a linha de construção, ou clicando em X novamente ela volta, ou clicando em construção aqui na lateral direita, clico e ele se transforma em uma linha de construção. Ela será apenas uma referência de criar a nossa sketch. Clico com a ferramenta Constrain, clico na circunferência. Já temos o nosso primeiro ponto, mais uma circunferência agora normal, linha normal de 42 milímetros. Vou puxar agora duas linhas na vertical e elas precisam estar tangente à nossa circunferência. Para fazermos isso, uma técnica bem prática é aqui passando o mouse em cima da circunferência, ele vai se transformar nesse pequeno X azul. Clico e arrasto sem soltar e venho puxando aqui para a vertical. Tá vendo que ficou um pequeno símbolo de tangência azul? Posso soltar o botão do mouse. Vou fazer novamente aqui. Clico com a ferramenta linha, puxo e venho aqui na vertical e solto. Automaticamente o Fusion já criou essa relação de tangência. Eu não precisei fazer isso manualmente, foi automático. Utilizando a ferramenta Trim, iremos cortar as linhas em excesso. Então são essas linhas internas, essa e essa. Eu gosto muito de utilizar a ferramenta Circular Pattern dentro do ambiente 2D, dentro do Sketch, que já me facilita bastante nesse caso. Eu vou selecionar as três linhas, a circunferência e as duas linhas verticais. Selecionar o nosso ponto de referência, é o centro da peça. Serão 3, então confirmo com OK. Agora posso até cortar essas partes internas da circunferência. Assim eu tenho um perfil único, onde iremos fazer da extrusão. Voltando no desenho, a extrusão é de 3 milímetros. Vou finalizar o sketch. Estamos agora de volta no nosso ambiente 3D. Ferramenta extrusão, ele automaticamente já selecionou o nosso perfil que acabamos de criar. Caso não tenha selecionado ou você não cortou aqui as partes, não separou em 3 partes, você pode selecioná-las individualmente. Neste caso, o software nos deu essa opção de adicionar material nesse sentido, não é o que nós queremos, o sentido contrário, mas percebam que caso eu inverta o sentido, ele começa a retirar material, não é isso que queremos nesse caso. Então, operação de cut, trocamos para joint, vamos adicionar material à nossa peça e mantenho o -3, porque inverteu o sentido, e acrescento só 3 milímetros de espessura e confirmo com OK. Então agora já temos a nossa base. Eu esqueci aqui nesse caso, eu deveria ter feito, vou voltar aqui na segunda sketch, olhando a peça por baixo, voltei aqui, eu deveria ter projetado com a ferramenta P, projetado essa linha interna, a circunferência interna e confirmado com OK, finalizo o sketch, volto na minha extrusão e desmarco a circunferência central. Como fazemos isso? Seguro o botão Ctrl e clico no centro da peça. Eu desmarquei essa opção e confirmo com OK. Então, agora eu consegui ter essa aba, as orelhas aqui na lateral, e consegui, no mesmo sketch, conseguir fazer o furo no centro. Vamos agora utilizar a ferramenta Furo.
clicando sobre a superfície. Vamos ajustar a posição, trazer um pouco aqui para a lateral. A referência será o centro, ele já automaticamente gruda no centro. As medidas serão de 6,7 o furo maior, 1,65 de rebaixo e 3,6 o furo passante. Voltamos à nossa ferramenta furo, vamos modificar. Aqui podemos fazer como distância all, que irá fazer o furo total, mas nesse caso temos que optar pela opção counter bore. Assim teremos a opção de rebaixo, 6,7, aqui é 1,65, 3,6. Temos o nosso primeiro furo já concluído, agora podemos fazer a repetição dessa ferramenta. Então, iremos utilizar aqui a ferramenta Circular Pattern. Vou clicar na opção Features, que são as nossas ferramentas. Clico na ferramenta Furo, escolho o eixo. Aqui no caso, poderia ser tanto a circunferência quanto o eixo aqui Z, o azul. São 3, já veio automaticamente essa configuração e confirmo com OK. Caso eu altere as medidas desse furo, todos os 3 irão ser alterados automaticamente. E agora, para concluir, iremos fazer essas pequenas nervuras no centro da peça. E a espessura é de 2 milímetros. Então, eu vou utilizar aqui o nosso plano frontal, clicar em Slice, assim eu consigo cortar a peça e visualizar a parte interna. Vou clicar e fazer uma linha inclinada. Para isso, para travar essa linha, eu preciso travar ela em 2 pontos. Vou usar a ferramenta Intersect. Eu gosto de usar essa ferramenta Intersect, que eu posso, no futuro, modificar as medidas da peça e ela acompanha a minha medida, as minhas alterações. Então, com Coincident, clico em um ponto, no outro, no ponto da reta e no outro. Assim elas já estão travadas. Caso eu altere as medidas, essa linha irá acompanhar as novas medidas. Ferramenta aba Create, vamos fazer em RIP. Clico na linha, espessura será de 2 milímetros, será simétrico, 1 milímetro para cada lado, e vamos agora inverter a direção. E clico com OK. Podemos até visualizar a peça utilizando a seção de análise. Inverter, clico e vejo que a peça está totalmente fechada e com o material preenchido. Simplesmente agora tiro a análise e vamos copiá-la 6 vezes. Clico em Circular Pattern, Feature, já está selecionada, ferramenta RIP, novamente o nosso centro será o eixo Z, e nessa opção 6. Confirmo com OK. Temos a nossa peça didática, utilizando várias opções aqui do software, ferramenta Revolve, ferramenta Furo, muito utilizado em todos os projetos praticamente iremos utilizar a ferramenta Furo, e também hoje conhecendo mais uma que é a ferramenta Rib, muito útil para fazer reforços estruturais na nossa peça. Também utilizada e muito utilizada para fazer alívio de peso. Podemos reforçar na nossa peça sem acrescentar tanto material. Isso faz muita economia de material e redução de peso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Considere se inscrever aqui no canal. Escreva seu comentário de sugestões de novos projetos que trago aqui para o canal. Muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos. Fui!